Apesar de não garantir 100% de segurança, o sistema APPCC traz muitas vantagens e cabe a gente conhecer um pouco essas vantagens. Então, primeira coisa é prevenir perigo que esteja relacionado à contaminação de alimentos. E aqui eu já vou começando introduzindo um outro assunto, que na verdade, quando a gente fala em contaminação de alimento, a gente tem uma preocupação sempre muito grande com a questão microbiológica. Mas, na verdade, essa contaminação pode se dar de outras formas também. Então, não só da forma uma contaminação biológica, mas a gente pode ter uma contaminação química ou física, né? E a vantagem do APPCC é que a ideia é a prevenção de perigo relacionado a qualquer tipo de contaminação. Depois, uma outra coisa legal é que ele promove a rastreabilidade do processo em relação às contaminações, ou seja, se eu tiver, ainda que aplicando a PPCC, boas práticas, usando os POPs e tudo, ainda assim, se eu tiver algum tipo de contaminação, por conta de muitos registros que demandam esse sistema, eu consigo fazer a rastreabilidade para identificar onde foi exatamente que a gente teve o problema que demandou essa contaminação. Desta forma, a gente chega numa outra vantagem, que é a questão da verificação de responsabilidade. Porque se eu estou trabalhando com uma cadeia em que toda essa cadeia está utilizando a PPCC, tem registros de todas as suas atividades e ações e todos relacionados à qualidade do alimento. Então, se eu consigo fazer a rastreabilidade desse processo, eu vou conseguir efetivamente definir quem foi o responsável pelo problema de contaminação que possa ter ocorrido, né? Outra vantagem é que o sistema de APPCC, ele contribui para a imagem do estabelecimento, né, do restaurante, enfim, junto ao cliente, uma vez que se as pessoas se alimentam ali e nunca apresentam problemas, nunca encontram um fio de cabelo, elas nunca encontram um bicho na salada, ninguém passa mal, ela não encontra um pedaço do pacote de feijão no feijão, enfim. Isso vai reforçando a imagem positiva desse estabelecimento junto aos clientes, e isso, obviamente, é uma coisa extremamente favorável, né? E, por último, também, ela proporciona uma evidência documentada de controle do processo. Como eu disse, o APPCC, ele demanda uma série de registros. Esses registros servem de documentos e devem ser armazenados. Então, ele promove essa formação de uma série de documentos de controle e que são favoráveis para a empresa, né? Ela pode ser acusada injustamente de qualquer coisa se ela tiver documentada. E esses documentos mostram que ela agiu dentro da legalidade, ela agiu dentro do que é exigido pela legislação, cuidou de todos os tempos, temperatura, de todos os riscos que ela poderia oferecer. Então, isso é muito positivo para a empresa também. Então, muito bem. Embora o sistema seja muito bacana, ele está implantado em muito poucas unidades de alimentação. E a gente já vai ver por quê, mas vamos entender um pouco, né? Nenhuma unidade de alimentação utiliza? Não, não é assim. Se você pensar no serviço de bordo de aeronaves de maneira geral, esse sistema com certeza ali está implantado. Aqui em São Paulo, ele foi implantado inicialmente no Hotel Transamérica. O hotel foi construído perto de Interlagos, com o objetivo de hospedar o pessoal de Fórmula 1. Então, eles vinham, ficavam tipo 10, 12 dias aqui em São Paulo, naquele hotel, se alimentando do hotel, e por óbvio que nem piloto, nem equipe podia ter algum tipo de problema, uma DTA, não podia, em hipótese alguma, né? Então, aqui em São Paulo, ele foi o primeiro lugar que implantou
a PPCC na unidade de alimentação e implantou com seriedade, com muita seriedade. É um processo longo, é demorado e eles fizeram todas as etapas direitinho. A gente teve uma colega aqui na faculdade, a professora Liliana Bricarello, que trabalhou no Transamérica na época dessa implantação. A Lili hoje está trabalhando lá em Florianópolis, saiu aqui da faculdade por conta disso, que mudou para Florianópolis. Muito bem. Então, veja bem, ó, a adesão das UANs a PPCC, ela acabou, ela é lenta, né? Porque, na verdade, eu acho que o empresário brasileiro não entendeu ainda o benefício que é empregar esse sistema na sua produção de refeições. Na verdade, falta uma política assim que tente trabalhar exclusivamente com a garantia de qualidade do produto final. E eu acho que isso falta ainda nas UANs. Eu acho que a gente tem muito pouco profissionalismo nisso e falta uma visão um pouco mais a longo prazo, né? Porque o que acontece é que os resultados realmente vêm a longo prazo. Não é uma coisa que você começa a implantar hoje e amanhã você tem resultado positivo. Não, o sistema de implantação do PPCC é muito longo também, né? E então isso desanima as UANs de participar, na verdade, lamentavelmente. No entanto, veja essa foto, que a gente não entende uma palavra do que está escrito aqui, mas a única coisa que a gente entende é que, seja lá o que for, está certificado, né, para a PPCC. Então, veja que interessante, essa foto foi uma pessoa que eu conheço, na verdade era minha orientadora do doutorado, e ela fez uma viagem, ela não lembrava se essa foto ela tirou no Egito ou na Turquia, mas era uma propaganda de um restaurante na estrada, e que esse restaurante trazia como destaque o fato de que ele era certificado pelo APPCC. Ou seja, ela foi comer onde? Ela parou para comer nesse lugar, né? Porque ele tinha uma garantia. Por que eu acho essa foto importante a ponto de colocar aqui? Porque no Brasil ninguém tem a menor ideia do que seja a PPCC. E, no entanto, você pega um país como esse, Egito, Turquia, sei lá qual é, mas que a grande propaganda que o restaurante faz na estrada não é do frango assado que ele vende, não é do espetinho disso, não é do pão de queijo. É exatamente do sistema APPCC que dá segurança para as pessoas se alimentarem. Então, vejam como aqui no Brasil as coisas são... a informação que é importante não chegou ainda, nem aos nutricionistas direito, obviamente, né? Mas não chegou ainda ao público de maneira geral para que compreenda uma propaganda como essa na estrada.